Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele. Parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks. No meu canal. Pois é, demorou. Aconteceram algumas ligações, aconteceram algumas mensagens de WhatsApp, alguns cancelamentos e remarcações, porém, Greg está aqui! E aí, meu amigo feliz, do cara. Vivier? Tô feliz que rolou. Que da hora também. que rolou, viu, mano? Tô muito feliz de receber você no meu carro, velho. Também, cara. Que delícia de banco. Elogiar aqui o banco do Chevette. Esse gostoso. banco, eu devia dar um banco de presente pra cada convidado, Pois tá é, ligado? cara. Eu queria um desse em casa, assim. Achei Pra assistir bem televisão, gostoso. um banco gamer de videogame. Exatamente. Você é daqui do bairro, eu já te vi muitas vezes aqui nesse bairro. Você morou aqui um tempo, Quando né? eu venho- Sim, morei no Copan. Aham. Morei um tempo no Copan. O bairro aqui, pra quem não sabe, é bem no centro da cidade, que é República, Higienópolis, Santa Cecília, né? Consolação, esse pedacinho aqui. Eu já te vi circulando uma vez ou outra por aí. Eu tô sempre por aqui, cara. Sempre em São Paulo. Eu, na verdade, eu não gostava de São Paulo antigamente, quando era moleque, assim. Porque eu vinha pra São Paulo e me botavam mais no sul, assim, Moema, Itaim, me Sim. botavam por lá. E me lembrava um pouco a Barra no Rio, que é uma área que eu não sinto muito à vontade. É uma área que você faz as coisas mais de carro. Exatamente. Muito carro, É. que eu não curto muito. Aham. Eu conseguia fazer as coisas a pé, não tinha uma vida à noite também tão forte, Sim. não tinha tão... Aí quando eu vim pro centro a primeira vez, foi uma puta surpresa, porque o Rio não tem isso. O Rio não tem centro Ah, pode crer. habitável. Tem um puta centro, mas não dá pra... ninguém mora no centro, no Aham. Rio. Não tem vida à noite, não tem Tipo vida... assim, a noite secou, acabou, não tem ninguém lá e já Terra era. de ninguém, é um faroeste, Aham. o centro do Rio. E aqui, claro que as pessoas reclamam, é perigoso, deve ser um pouco mesmo, mas eu me sinto muito mais seguro no centro aqui. Saio à noite, ando à noite por aqui. Acho Sim, relativamente- podia ser bem melhor, eu entendo. Mas eu acho que quando as pessoas começam a se apropriar do centro, tipo, Uhum. quando começa a abre um café, abre um bar, Tem comércio. abre isso, abre aquilo, a cidade vai começando a ficar viva, né? E quando Exatamente. você esquece aquele canto ali, aí o canto fica de quem quiser fazer o que quiser fazer, tá ligado? Exatamente. Você, mano, puta, você é um cara que eu não sei nem como começar a nossa conversa, tá ligado? Porque tu é um cara que eu já vi tanto, tu é um cara que faz tanta coisa. E eu acho muito massa porque tu é um cara extremamente engraçado. Eu acho você extremamente... Tua cara é engraçada, tua cara é relaxada. Pô, obrigado. Eu acho que cara. tua cara é relaxada, ela já é engraçada, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tu aborda temas muito sérios, né? Com a mesma cara. E aí eu não acho engraçado na hora que você tá falando dos temas sérios, eu acho sério, sabe? Como é que tu faz, velho, pra transitar entre assuntos que tanta gente é contra, tanta gente é a favor e, tipo, você ainda tem um background de, afinal de contas, ser um humorista? Porra, cara. Ótima pergunta. Só Mas tenho é essa. difícil. Então vamos lá, vamos fazer render. Cara, eu adoro temas proibidos, sabe? No humor. Eu acho que o humor, às vezes, é a única maneira de você abordar certos temas que são impossíveis de abordar. Vai falar de morte, falar de miséria, desigualdade. Como é que você vai falar disso a sério? Sabe? Ao contrário do que as pessoas falam, não dá pra brincar com isso. Tem coisas que você só pode brincar com isso. Eu acho. Só dá pra falar brincando. Então, Porque é tão sério, sabe? qual que é a... Não tô saindo da pergunta, ainda estamos na mesma. Qual que é o problema do humor quando ele toca assuntos sérios? Tipo, eu penso muito sobre isso, nunca cheguei a uma conclusão, mas parece que você pode abordar temas delicados com várias formas de arte. Você pode fazer uma música sobre a ditadura que matou 60 milhões de não sei quantas pessoas. Você pode fazer um quadro, você pode fazer... Só que quando você faz uma piada, parece que quando você toca um assunto delicado com humor, parece que é proibido, parece que é uma coisa meio profana para algumas pessoas. Não se brinca com isso, não se faz piada com isso. Qual que é o problema da piada, velho? Cara, a piada, ela é um inimigo de muita gente, né? Porque ela é anárquica, em geral. Ela dá uma rasteira nas certezas. O humor que eu gosto, pelo menos, é o humor que ele surpreende, ele quebra com o senso comum, não é? Isso incomoda muita gente. Não tem sagrado pro humor. Não tem sagrado pro humor. E eu acho que isso daí incomoda Pode muita ter sagrado gente. pro humorista, né? Às vezes um humorista não toca em alguma coisa. Exatamente. Mas o humor, ele é desrespeitoso.
em algum lugar, né? Uhum. Eu até lembro o Zé Celso, uma vez falaram do Zé Celso, assim, eu tava... não fiz um curso com ele, bem doido, assim, o curso, mas uma delícia. E aí alguém falou, o senhor vai... Ele ficou puto, ofendido, como se tivesse xingado ele. Uhum. Falaram de senhor. O senhor vai... Senhor? O que é isso? Que senhor? A pessoa viu, não, é respeito que eu tenho por você. Você odeio respeito. Uhum. Não me respeite. Interessante, eu odeio não respeito. Não me respeite. Eu odeio respeito, essa coisa, cara, conservadora, assim. Primeira vez que o respeito é uma coisa tão unânime, né? Tu não vai falar, tem que respeitar. Tem que respeitar, todo mundo merece interessante respeito. O ponto dele. Aí depois ele continuou, eu não quero respeito, eu quero adoração. Aí entendi que ele achava o respeito pouco, entendeu? Entendi. Mas... Falou, nossa, que cara humilde. Aí fala, não, é o contrário. Exatamente. Cara, mas eu entendo um pouco ele, porque eu acho que a gente no Brasil às vezes tem uma cultura que eu acho que ela é conservadora em relação ao respeito da fé dos outros, por exemplo, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem a impressão no Brasil às vezes de que o sagrado dos outros é universal. O meu sagrado é universal, o sagrado, sabe? Tem que respeitar. E quando na verdade eu acredito que não existe sagrado universal. Sagrado é pessoal, né? É pessoal, exatamente. Eu tenho meus sagrados. Como você bem corrigiu, o humorista tem os sagrados. Eu tenho os meus, sabe? Eu tenho um puta respeito pelo teatro, por exemplo. No palco eu evito, tipo, comer no palco, sentar no palco falando, sabe? Eu gosto de guardar o palco como um lugar um pouco sagrado. Só subo com o pé direito, umas coisas ridículas. Uhum. Que é um respeito, mais que isso, é uma adoração pelo espaço ali do teatro. Mas se alguém quiser subir comendo pelado um McDonald's que for, não vai te ofender e... Não, porque é sagrado pra saia mim. Deste templo, você não vai falar isso. Exatamente. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. E eu sinto que as pessoas, elas se sentem isso, desrespeitadas se você está falando de algo que é sagrado para elas. E não entendem que não tem nada a ver, porque o que é sagrado para você é forte... O que eu acho sagrado, ninguém consegue respeitar de tão sagrado que é, entende? Então, às vezes eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Quando você brinca com a fé de alguém e a pessoa se ofende, talvez a fé dessa pessoa seja um pouco frágil. Perfeito, eu concordo com isso. Porque quando eu tinha a minha fé, né? E quando eu tinha as minhas convicções, as perguntas que às vezes me demoviam da minha fé me assustavam. Perfeito. Tá ligado? É isso. Eu queria não ouvir as perguntas. É isso. Mesmo até quando elas vinham de dentro da minha própria cabeça, eu tentava silenciar elas. Porque eu acho que ela evidencia pontos de falha na sua convicção, tá ligado? Pontos de falha na sua fé. Você consegue entender que apesar da sua convicção, tem gente que tem certeza que é o oposto. Uhum. E aí você às vezes se abre pra pergunta. Exatamente. E a pergunta às vezes ofende, né? Cara, é exatamente isso. Eu acho que o fanatismo se incomoda muito com o humor por causa disso. Uhum. Porque acho que nenhum fanático é 100% fanático. Sempre tem aquela dúvida ali no meio. Tem impressão de que a pessoa sempre tem aquela perguntinha ali atrás, assim, cara... Mas e se? Tu é uma fraude, desculpa. Uhum. Né? Tem aquela vozinha. Todo mundo tem essa voz. Eu acredito que tenha, porque eu tenho, você tá me falando que você deve ter, e todo mundo que vem aqui fala que tem também. Essa vozinha. Então o cara é aquele pastor fervoroso, mas ele tem alguém ali dentro que fala assim, irmão, tu acha mesmo que Adão e Eva, que nasceu... Irmão, você podia fazer umas coisas que você não tá fazendo. Claro, exatamente. E aí quando vem um humorista e fala isso... O inimigo é o cara, né? O inimigo é o mensageiro. Que é, de certa forma, a mesma coisa que acontece quando alguém está fazendo algo que você considera que não pode ser feito. Pela sua fé, pela sua crença. Claro. E aí, quando você vê a pessoa fazer aquilo, você condena, porque, na verdade, aquilo era o que você queria fazer. Exatamente. E, pô, se eu não posso fazer aquilo, se eu estou me segurando tanto, lutando tanto para não fazer aquilo, tá errado esse cara fazer e esfregar na minha cara que pra ele é normal. Exatamente. Os conservadores odeiam, né, assim, a liberdade dos outros. É porque... Você acha que o Brasil é um país muito fanático? Cara, eu acho que a gente tem um problema atávico com a religião, desde o nosso nascimento, né? Desde os jesuítas. Desde sempre, exatamente. A gente foi fundado, tipo, em vez de fazer uma escola, fazer uma igreja, em vez de fazer, sabe, assim, a gente foi fundado, eu acho que sob a égide de um país... cristão demais, na minha opinião, no sentido assim, cara, a gente foi fundado, a gente tem que lembrar disso, a gente foi fundado por Portugal no auge da contra-reforma protestante, numa época que os caras estavam justamente numa escalada religiosa
E aqui foi visto como um lugar para se catequizar e se... É uma bandeira, dobrar. né? Um território para conquistar com o catolicismo, né? Exatamente. Então, desde sempre, cara, que eu acho que a gente tem religião demais aqui. Eu tenho a impressão, sabe? Tipo, é um país que... A gente, até hoje, é muito louco isso. Em todos os campos, você vai ver Deus, 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 Deus. Uhum. O Bolsonaro ganha, fala Deus acima de tudo. O Lula ganha também falou. Agradecer a Deus, primeira coisa. Sim. Então, a direita, a esquerda, você mostra esse tem um amigo português que, quando viu o discurso do Lula, o que isso era dono de Deus? A gente normalizou, é normal. Sim. Mas para um cara português ainda, que é um país católico e tal, Sim. acho isso escandaloso. Ele tá falando de Deus, mas Deus? e as pessoas que não acreditam, que não acreditam em Deus? ou acreditam em deuses e deusas. E aí? É, tipo, o maior cartão postal é o filho do cara de braço aberto. Exatamente. Tá A ligado? gente é um país muito pouco laico, assim, a laicidade está muito pouco entranhada. Você percebe o quão pouco laico é quando você fala assim, ó, tipo, e se a gente colocasse uma estátua do mesmo tamanho do Cristo de um orixá? É. Aí as pessoas ficam escandalizadas e falam, você está falando um absurdo, isso é uma heresia. Por quê? Claro. Essa porra não é laica? Uhum. Tá ligado? Às vezes eu penso que, tipo, o Brasil deu errado porque ele foi construído em cima de um cemitério de índio, cara. É verdade, aquela brincadeira que falam, né? Ah, esse lugar não funciona porque está em cima do cemitério indígena. O Brasil foi isso, um país foi construído em cima desse cemitério. Cara, quantos milhões de pessoas? Agora vamos saber o número de... Assim, No Brasil Brasil? que foi por parte de 6 milhões de indígenas, uma coisa assim. Mano, era comparável ao uma Holocausto, população mas ao longo enorme. de 5 séculos. Sim, tipo, e um país inteiro. Você dizimou um povo que morava num país, tá ligado? Você acabou com esse povo. É muito Hoje louco. virou umas vitrines onde eles ainda estão ali, tá ligado? Uma Por reservinha acaso aqui. são os lugares que ainda tem floresta, essa que é a loucura, né? Sim, uma reservinha aqui, É. um pedacinho ali, cara. Exato. E quanto que a gente tem deles na nossa cultura? Isso que eu acho mais doido. O que a Banho. gente sabe de tupi? O banho. Só o banho. O banho não, e umas comidas, a gente come mandioca, come Mandioca. farofa, come tapioca, são tecnologias indígenas. Então tem uma coisa ou outra que entrou, mas que a gente nem lembra que é deles, feito banho. Ninguém lembra, eles tomam banho por causa dos caras. Mas, pô, a gente, acho que tem muito pouco mesmo, nossa cultura é meio... Tupi, por exemplo, quantas palavras que a gente tem, quantas pessoas que conhecem falam tupi? Ninguém, assim. A Pois gente erradicou muito a cultura dos caras, né? Mas isso também nos Estados Unidos pra caralho, né? Caralho, Tipo, os peles pior vermelhas, ainda. né? Eu Os acho caras que pior falavam das ainda. peles vermelhas lá. Os caras acabaram com todo É. mundo que morava lá, bicho. Acabaram. Os Estados Unidos foi pior ainda. E na América Hispânica toda, né? É muito bizarro, cara. Mas eu acho que é nosso grande problema brasileiro, cara. E é nosso respeito que a gente tem com religião. Respeito demais, os caras têm isenção de tudo quanto é imposto, os caras têm eles têm um canal de televisão, que eu acho escandaloso. Uma religião tem um canal aberto de De televisão. concessão, né? De concessão. Pública. Foi um Tipo, crime isso é um do Collor. absurdo. Você foi uma coisa do Collor, né? Que deu pro Bispo Macedo pra fuder com a Globo. Foi? Foi, o Collor deu em 93 pra Record de sacanagem. Ele deu concessão pro Edir Macedo. Uau. Pra fuder com a Globo. Nossa, lá, essa concessão já dura 30 anos. Exatamente. É um absurdo, cara. É um negócio escandaloso. E eu fico puto porque, assim, a gente não acredita os nossos males à religião, infelizmente. Né? A quantidade de gente que já fez merda em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de... E ninguém fala assim, pô, será que o problema não tá aí nessa gente que fala em nome de Nesse Deus? fanatismo, né? Não, o problema é do ateu, como diz o Datena. Lembra aquele vídeo do Datena falando... quando tinha um cara que, sei lá, fez uma merda, matou 2 crianças. Aham. O cara fez um programa inteiro à tarde falando que só podia ser ateu. O cara nem sei se o cara era. Aham. Isso é coisa de ateu, de quem não tem Isso é Deus coisa no de gente que coração. não tem Deus no coração. Por acaso a Associação dos Ateus processou ele teve que pagar uma grana pra Ateia, que é a Associação dos Ateus do Brasil. Sério? Foi um caso espetacular de Existe vitória uma dos ateus. associação de ateus. Tem Ateia, ATEA. E os caras, o processo tem que processar mesmo, porque isso é intolerância. Né? Porra, o cara tá pregando ódio contra ateus. Imagina se você fizesse isso contra algum grupo religioso. É. Isso daí só podia ser. Não, judeu. contra algum grupo religioso não, porque na verdade ainda se faz contra vários grupos religiosos, né? Você viu agora, durante a tragédia no Rio Grande do Sul, apareceu lá uma infeliz falando que é a ira de Deus caindo sobre o Sul porque lá tem muito terreiro de macumba, brother. Tipo, é uma parada Muito bizarro. que, Não, eu fiz merda aqui. parece que é o enunciado de um vídeo do Porta e aí vai acontecer alguma coisa ali. Parece que é uma piada, parece que é uma parada inconcebível, tá ligado? Cara, que as tá pessoas acontecendo são ali. muito imbecis, é muito louco. E como é que é permitido a pessoa falar aquilo e não vai acontecer nada com ela? Tá ligado? Você atribuir uma tragédia que tá fazendo tipo o que tá fazendo e falar isso aí é culpa de uma religião específica. E aí não acontece nada. E aí se a gente faz uma piada sobre qualquer outra coisa, a gente pode ser indiciado por uma piada.
Cara, isso é uma coisa que eu acho que é bem problemática do Brasil, sabe? O Milor dizia um negócio bom, dizia que o humorista é um cara que tem importância demais para ser preso, mas não bastante para ser solto. Eu acho isso exemplar do Brasil, que é assim, a primeira pessoa a se fuder é o comediante, no sentido que você não vai atrás de político, é poderoso demais, você não vai atrás de grandes empresários, são ricos demais, você não vai... Cara, chuta o humorista. Agora, por exemplo, o Jean Galvão, você não sei se você viu isso. Da Charge? Da Charge. Sim. Cara, a Charge pode ter errado em algum lugar, não ter... tipo, talvez... Isso, eu vi num rio, achei que pudesse ser incômodo, porque... cara, a situação tá tão dolorosa, está no meio do furacão, né? No meio da cagada do Rio Grande do Sul, no momento que a gente tá gravando. Então, eu vi ali isso no rio. Mas daí você resolver bater nesse cara, que obviamente tá também empático e fez uma charge sobre o sofrimento das pessoas. Obviamente ele não tá escarnecendo da tristeza de ninguém. Você vai bater, escolher um humorista com tanta gente pra bater, isso que me incomoda. Uma coisa é você olhar e falar, puta, acho que errou, hein? Errou. Errou, cara. O cara errou num trampo dele, tá ligado? Quantas vezes ele já acertou? E ninguém falou nada, tá ligado? Quantas charges dele que foram contundentes pra caralho, que ninguém foi lá e falou, nossa, que legal, isso aqui me representou. Você espera a falha pra comentar a falha. E o que é curioso com essa tragédia tem vários responsáveis. Não hora de encontrar culpados. É a hora, pra mim é assim, agora, tem que ir logo... Cara, como assim não é a hora de encontrar culpados? Prefeitos, governadores, governo, tem que ver todo mundo. É o governo federal, é o governo quem é. Irmão, tem que os caras não gastaram nada. Não gastaram nada pra resolver então, enchente, tá ligado? O tal do Sebastião Melo não gastou nada, tinha uma grana, milhões... Aí você, em vez de bater nesse cara, de ir atrás desse cara, você vai atrás do Jean Galvão, que fez a charge, chargista da Folha, que fez uma charge que talvez o tom não fosse perfeito. Com certeza tem mais gente xingando ele do que o prefeito agora. Pelo menos naquele momento. Isso é uma doença, né, das pessoas, eu acho. É uma doença, porque você não tá atacando o problema. Você tá atacando o sagrado, tipo assim, o problema é sagrado. Aí de novo, né? O problema é sagrado, você não pode brincar com o problema. Você não pode falar do problema de uma maneira que eu considere desonrosa ou desrespeitosa. Total. E aí a gente entra no respeito de novo, velho. Você já foi desrespeitado? Você já se sentiu desrespeitado? Não, porque a gente como humorista, essa é a grande vantagem da nossa profissão. A gente ri da gente primeiro, né? A gente... Ou deveria. Deveria, exatamente. Mas a gente é cascudo. Por isso me incomoda, inclusive, algumas pessoas da nossa profissão que ficam também escandalizadas quando são criticadas. Cara, isso eu não consigo entender. Assim, isso que eu tô falando, as pessoas exageram batendo no humorista, exageram mesmo. Mas também, por um lado, foda-se. No sentido que a gente tá acostumado a apanhar, cara. Eu acho que quando vai pra uma coisa mais séria, querem a cabeça da pessoa e demitir, e escracho na rua, eu acho começa uma merda. a minar a reputação da pessoa, né? E aí inventar fake news. Tipo o Fábio, por exemplo, que apanhou pra caralho porque fez um pedófilo no filme Danilo Gentili. As pessoas começaram a circular o vídeo dele, obviamente no filme. Caralho, velho. Com plano, contraplano. Eu não posso interpretar um vilão? Aquilo ali foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na vida. Não, aquilo ali é idiocracia. Aquilo ali é nível a mulher que vai bater no vilão da novela na feira. Isso existe. O Fábio diz que as pessoas começaram a escrever pra ele falando assim, Fábio, isso é real? Ele, tipo, não, é um filme, caralho. Sim, é real, eu sou pedófilo e eu filmei com plano e contraplano. Filmei com uma Red da Sony, a melhor câmera que tem. E aí tinha um continuista também pra fazer tudo isso. Cara, é muito louco, né? Mas às vezes... Mas dito isso, só pra concluir, dito isso, também existe um exagero do humorista, que é tipo uma vitimização, que eu acho que, às vezes, esse caso do Fábio é escandaloso mesmo. Mas às vezes você fez uma piada com perdão do anglicismo, né? Uma piada na berlinda ali, que era feita pra brincar com ele, e você sofreu algo que você tava gostando de brincar com o proibido e com o limite. E deu um passo além. E de repente... e aí você põe no lado, caralho, estão me perseguindo, eu sou um perseguido político, eu sou um refugiado político, eu vou sair do... Começa... Brother, você que tava fazendo malabares com fogo. Exatamente. Tava fazendo e eu acho legal quem brinca com isso, mas vai apanhar e tá dentro do jogo, igual você bate nas pessoas. Você bate, a pessoa que bate, que vai pra esse humor mais frontal de socar e de brincar, vai tomar. E faz parte do esporte da pessoa. Eu acho que tem que estar com a casca dura, entende? Eu, quando eu entrei pro Greg News, por exemplo, comecei a fazer lá, eu comecei a bater nas pessoas. Todo o programa batia em alguém. E escolher esses alvos nem sempre é óbvio. Pô, vai bater... A gente tentava bater em pessoas grandes sempre. O político grande, o governador, o prefeito, alguém... Ou alguém muito poderoso, muito rico e tal.
essas pessoas... Porque essas pessoas podem bater de volta. Quando as pessoas batem de volta, eu não posso me fazer de vítima, porque eu fui lá catar elas, sabe? Eu chamei elas pra porrada. Esse tipo de humor... Você falou o que você queria sobre elas. Exatamente, elas vão falar o que querem sobre mim, sabe? Não dá pra, quando toma de volta, sabe, Você não gritar. pode me bater, só eu posso. Exatamente, eu acho que o humorista bélico, pugilista, tem que saber apanhar também. Mas você acha que a gente tem um papel social ou foda-se a gente faz o que quiser? Cara, eu acho que a gente... eu acho essa pergunta Tipo difícil assim, pra caralho. eu sei que você tem um papel social mesmo sem querer. Tipo assim, sem querer você tem um papel... mesmo, sei lá, que você acha que não, eu acho que você tem por quê? Você atua numa frente que você tá sozinho num balcão falando o que você acha sobre temas que muita gente diverge, certo? Isso que você fala muda a opinião das pessoas, molda a opinião de algumas pessoas e também faz algumas outras pessoas se inflamarem e fazerem um levante do outro lado, e às vezes, de certa forma, você bota mais fogo do outro lado. Sim. Então eu entendo que você está impactando a sociedade de alguma forma, isso é um papel social. Sim. Certo? Mas você acha que o que você acha disso? Do papel social da arte, tá ligado? Eu acho que tem um papel mesmo, mas a gente tem que esquecer que tem, às vezes. Porque não tem nada pior pro humorista do que a autoimportância. Do que o humorista achar que tem uma importância, mesmo que ele tenha. Porque eu acredito que ele tem. Mas eu acho que, enquanto Saber humorista, que ele tem, precisa esquecer estraga. daquilo. Estraga. Porque a pedra fundamental do palhaço é a irrelevância, é a ignorância, é a pureza em algum. Então, E também a ausência de vaidade. total. A vaidade é o pior inimigo do humorista. É. Você começa a se achar Do artista, importante, do artista, e do ser humano até, eu diria, né? E eu acho que a gente é curioso, porque quando pensam num ator, pensam em alguém vaidoso. E os melhores atores que eu conheço são as pessoas Despidas. despidas. Aí a gente vai ter que concordar com a Bíblia, que no final tudo é vaidade. Tem isso na Bíblia? Tá. Bonito. Tem umas A coisas Bíblia lá que tem, funcionam. tem umas coisas bonitas, cara. Outro dia eu caí numa parábola e falei, caralho, isso é genial, cara. Jesus, quando volta à terra de Jesus, volta já profeta, foda, cheio, não só os apóstolos, mas cheio de gente, cheio de seguidor. Tipo, virou, né? Hypou. Hypou, o que ele faz? Ele volta pra Nazaré, E aí ele volta que é a como? terra dele. Volta pica, cheia de gente, volta dele, fodão. Meio E chegamos. Nazaré olhou pra ele e falou assim, o que tu tá fazendo aqui, cara? Não, porque eu sou profeta. Que profeta o quê? Não sou filho de Deus. Que filho de Deus? É filho de Maria com José. A gente conhece. Prezam ele. A gente Os viu milagres crescer. não funcionam. Olha pra ele e fala assim, irmão. E ele volta e diz a frase, ninguém é profeta em sua terra. Isso é brilhante, né? Caraca, porque é verdade, né? É verdade, cara. Isso é perfeito. Tu é o Patrick aqui, fez o minhoca. Volta pra tua casa, sua vizinhança. Para, mano. Cala a Sem boca, graça pra mano. caralho. Exatamente. O irmão dele que trabalha com computação é mil vezes mais engraçado que ele. Todo humorista tem isso, né? Na escola, eu não era mais engraçado da minha Cara, sala. eu lembro quando eu falei a primeira vez pro meu chefe que eu ia fazer stand-up. Eu trabalhava numa agência de publicidade, né? E eu já tava escrevendo os meus textos na miúda, não falava pra ninguém, tinha vergonha de falar pras pessoas que eu queria ser comediante. Aí eu já tinha feito uns 2, 3 shows na miúda, sem divulgar pra ninguém. Eu ia fazer um show num lugar legal. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, eu vou fazer um show hoje, tu não quer colar lá? Ele falou, você tem banda? Eu falei, não, eu vou fazer stand-up. Ele falou, você vai fazer stand-up? Eu falei, vou. Ele fez assim, ó. Por quê? A pausa e o porquê, tá ligado? Foi ótimo pra mim, assim, que eu falei, caralho, mano, talvez eu não pareça em nada mesmo com o que eu tô me propondo a fazer. E aí vem a dúvida, tá ligado? Puta, ele fez um porquê tão sincero, que talvez não faça o menor sentido mesmo eu estar indo fazer aquilo. Que loucura. Mas para as pessoas que não me conheciam, eu fui um comediante aquela noite. Pro meu chefe, não. Isso é uma loucura mesmo. Você tem que... Eu sinto isso também, que as pessoas da minha sala não era o cara mais engraçado, não era... Deve falar assim, porra, o Gregório, tá, sabe? Ele? Podia ser qualquer um outro aqui da sala, cara. Tu queria isso sempre? Não, cara, não, quando eu era pequenininho. Quer dizer, olhando agora, eu sempre tive um fascínio por humor, mas eu era Tua muito família é tímido da e tal. arte, né? Mas ninguém é do humor. E pequeno eu tinha esse fascínio, essa obsessão com a graça, mas eu não me sentia engraçado, assim, eu já era muito tímido. Aí eu entrei em tablado muito cedo, com 9 anos, que é um teatro lá no Rio, teatro tablado. 9 anos, cara, eu entrei, porque meus pais forçaram a barra. Tem que fazer teatro, eu era tímido, não falo, eu falava muito baixo pra dentro, eu não interagia muito com as outras crianças da minha idade e tal.
E aí me botaram lá. Aí, cara, quando eu subi no palco, eu não vou esquecer desse momento, assim, que eu abri a boca, morrendo, tremendo. Porque eu era o mais novo, meus pais forçaram a barra, pediram pra eu entrar, era só a partir de 11, eu tinha 9, eu sempre fui baixinho, eu tinha uma voz, não tinha entrado na puberdade ainda. Uma vozinha aguda, assim, tipo, de criança. Molequito e com esse nome, Gregório, né? Então eu entrei, mas sobe no palco, se apresenta. A professora já me jogou no palco, assim, aí meu nome é Gregório, cara. Eu falei isso, as pessoas começaram a rir. Puta. E o que era o meu pior medo virou uma... Eu falei assim, ué, caralho, é gostoso isso. Não tira pedaço, entendeu? Minha timidez tinha muito a ver com achar que se rissem de mim o mundo ia acabar. Isso tem, né? Tipo assim, às vezes chegam pra mim um comediante novo, às vezes e fala, cara, e aí? O que tu faz quando não funciona a piada? Tipo, tu não tem medo que não funcione? E aí eu respondo, cara, eu tinha medo antes dela não funcionar. Quando ela não funcionou e eu vi que eu não morri, e as pessoas continuaram a vida delas numa boa, Perfeito. E eu continuei o meu show numa boa, você entende que o pior que pode acontecer é nada. Exatamente. O pior que pode acontecer é nada. Tá ligado? Às vezes o nosso medo é de que, porra, vai me traumatizar. Talvez algumas pessoas se traumatizem pra sempre, mas se você tá se propondo a isso, porra, quando o moleque riu de você lá e você entendeu que, tipo, tá bom, então vou usar isso a meu favor, pô, vira-se uma chave, né? Vira, exatamente. É a vaidade. E você fala assim, cara, a conexão com as outras pessoas, quando as pessoas riem de você, tem a ver com afeto, né? Tem a ver com uma... Rir tem a ver com gostar, eu acho. É até eu vejo pouca gente falando sobre isso, em termos de teoria. Eu adoro ficar lendo gente que escreve sobre humor e tal. E eu acho que pouca gente fala de um lado do humor, que é o lado meio afetivo, que é assim... Cara, você não ri, eu pelo menos, não rio de alguém que eu não gosto. É estranho isso, mas porque eu não consigo, não é porque eu não vou rir desse cara que é um cuzão. É verdade. Porque o humor vem primeiro. Qual foi a vez que tu mais riu na vida? Não foi com um profissional, eu acho. Não, foi com meu irmão. Então, eu também. Irmã, filha, pai, mãe, amigo de escola, chapado, que não são profissionais. E é até triste pensar que a nossa profissão, a gente, por melhor que a gente exerça, a gente não vai fazer ela tão bem quanto o irmão da pessoa. Sabe por quê? Porque o que a gente faz é artificial. Não tem nada mais engraçado que a verdade. Essa conversa é artificial. Essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente está se propondo a provocar uma conversa com câmeras e com microfones para as pessoas verem. Então, por mais natural que essa conversa seja, ela é uma conversa armada. Né? Por mais que a gente não tenha combinado nada do que a gente vai falar. E o humor, quando você vai assistir a comédia, aquilo também é artificial. Né? Olha que louco, você não tem motivo para rir, você vai procurar motivo para rir. Ao contrário de que quando, cara, porra, aconteceu alguma coisa ali, você e teu irmão estavam juntos, vocês deram uma risada incrível de 10 minutos e aquilo não foi de propósito. Exatamente. Eu acho que o humor tem um pouco a ver com acidente. Sim, tem. Tem a ver com verdade, né? E também com esse lado do afeto, porque eu tenho a impressão de que gostar é o primeiro passo pra, tipo assim... Empatia, né? Empatia. Por isso que palhaço se destrói fisicamente, assim, né? Põe uma careca que não tem, pinta de vermelho, sapatão nariz, ridículo. Porque primeiro você se detona pra criar uma empatia, falar, esse cara que fofo, todo cagado, e depois você vai rir. Porque você entra o cara, Johnny Bravo, sabe, fodão no palco. E aí ele fala mal de você, você fala, porra, esse cara aí que cuzão. Exatamente. Só porque ele tem um shape melhor que eu, tá bem melhor vestido que eu. Exatamente. O palhaço vai lá e fala mal da tua roupa, você olha e tá com uma gravata desse tamanho. Exatamente, Tá o primeiro alvo tem que ser você, né? E tem isso, porque pra você também criar uma relação afetiva com a pessoa, né? Gostar. Pô, eu penso, por exemplo, aquelas séries, sitcoms duraram um ano, um Friends da vida. Friends, que se você visse um episódio solto, você não ria muito. A você pessoa não que via muito, é como se fosse um amigo, fala assim, porque eu perguntava, porque eu não era o mais viciado. Eu falei, por que você riu disso? E a pessoa fala assim, porque isso é muito Joey. É muito Phoebe. Porque tem a relação afetiva, ela potencializa a piada. Eu vejo às vezes, quando eu tô ouvindo, adoro ouvir um pouco de conversa de gente em almoço, assim, e almoço de firma, as pessoas estão morrendo de rir de umas coisas que você fala assim, desculpa, isso não foi engraçado. Aí eu cheguei pra ele no café e falei assim, eu tomo café mesmo, e daí? Tu falou isso? Eu cheguei na mesa dele e ele tava com 2 grampeadores. Aí todo mundo ri pra caralho, você fala, mano... Isso não foi engraçado. Imbecis. Exatamente. Mas porque a intimidade potencializa. Porque aquele cara tá com 2 grampeadores, potencializa. Então, eu acho que o humor, ele se alimenta muito do afeto e do vínculo. A conexão, né? A conexão.
E aí eu senti isso quando era novo. Rirem de mim foi também me sentir gostado, me sentir com um vínculo afetivo com pessoas. E descobri que o humor tem disso, cara. Quando uma plateia ri de você, cara, Eles concordaram com você, né? Você cria um vínculo entre você e as pessoas, e o mais bonito pra mim, entre as pessoas entre si. Porque você ri de uma coisa junto com outra pessoa. É incrível. Você imediatamente, você vê Sim. a peça com a pessoa que está rindo, parece que você ficou amigo da pessoa. Essa é a grande diferença de você assistir um espetáculo de humor ao vivo e de você assistir em casa. No YouTube, na televisão, Total. no Instagram, no Netflix. Uhum. Quando você tá no espetáculo ao vivo, você faz parte da piada. Uhum. Porque você é a resposta da piada. Você está rindo. A sensação de rir com 100 pessoas ao mesmo tempo, com 1000 pessoas ao mesmo tempo, é uma parada muito foda. E muito inexplicável até. Muito inexplicável. Meu Deus, todo mundo aqui concordou com isso. Isso. Todo mundo concordou que isso é engraçado. E com um monte de gente que não tem nada a ver uma com a outra. Você olha aquela plateia, tem uma senhora, um garoto, uma cara pessoa... que a mãe morreu ontem, o cara que ganhou na loteria. Uma de São Paulo, outra de Pernambuco, uma pobre, outra rica. Você vai ter um leque, assim, muito grande, variado. E as pessoas que nunca se viram, nunca combinaram nada, elas riem na mesma fração de segunda, como se tivessem ensaiado, como se tivessem combinado. E você vê que isso me faz lembrar que a humanidade tem muito mais em comum do que a gente pensa. Eu acho que é até isso que liga tanto as pessoas ao humor. É você perceber que você não tá sozinho. Exatamente. É isso que é o fascínio do humor, pra mim, passa por aí. Você lembrar que tem muito em comum entre você e as outras pessoas. E é o que a gente mais precisa, na minha opinião, no Brasil hoje. É lembrar que, cara, com todas as diferenças que a gente é um país que tem muito em comum também. Ainda tem uma base muito grande em comum. Muito, cara. E algumas coisas se perderam. Quando a gente era pequeno, por exemplo, era um país que se reunia em volta da novela. Não importa qual fosse o vizinho maluco, ele parou para assistir Rock Santeiro. Sim. E isso daí, assim, não importa. Meu pai parou, seus pais provavelmente também, pararam para assistir Rock. Assim, isso unia a gente como país. A pessoa parava às 8 horas da noite para ver Vamos saber quem matou o Odete Roitman. E aí do Jornal Nacional também tinha um pouco isso, e coisas que se perderam. Não dá pra dizer que seu vizinho maluco assistiu o Jornal Nacional. Não, cada um tá assistindo uma coisa. Essa é uma coisa louca também, né? Que é essa pulverização da informação, né? E a não credibilidade da informação. Eu acho que essa é a pior merda. Porque antes... Porque tem um lado positivo na pulverização, né? Era cagado quando todo mundo assistia o mesmo jornal. Sim, você descentraliza, né? Você dá o poder para outros pontos de vista, né? E para outras vozes. Só que o problema é, junto com isso, né? Porque, por exemplo, quando chega um alimento para eu comprar no supermercado, eu vou lá no Extra, tá lá na prateleira, eu entendo que passou um processo enorme de fiscalização até aceitarem que aquilo pode ser vendido para mim, certo? Então, quando eu via um jornal nacional, quando eu via um jornal do SBT, quando eu via um jornal da Band, eu imaginava também a mesma coisa. Mesmo que fosse mentira, né? Mesmo que fosse mentira. Que... E no mercado também é mentira. Também é verdade. Tá ligado? Claro. Mas passava a noção de que muitas pessoas se preocuparam em saber se aquilo ali é bom ou é nocivo pra mim. Sim. Pra eu poder consumir. E aí agora a informação chega pra gente como se você estivesse fazendo compras em um mercado que é clandestino, que ninguém, que não existe fiscalização sanitária, boca de fumo, não existe nada, tá ligado? E as pessoas tomam aquilo como... Muitas pessoas tomam aquilo como uma única fonte de verdade. Saca? Agora, como controlar isso e manter a liberdade de expressão, tá ligado? Eu acho muito difícil, mas é a causa mais importante do momento hoje. Eu não acho que seja impossível. Na Europa, alguns países fizeram uma regulação boa das redes sociais, sabe? Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com o marco? Com alguma coisa que... Tem. Eu acho que tem a ver com você primeiro responsabilizar a plataforma. Porque os caras são uma estrutura tão grande que eles são capazes de derrubar algo fake muito rápido. Sabe? Tem que empregar gente. Tem que ter um cuidado com isso. Só qual é o problema? Quem que ganha dinheiro pra caralho com fake news? Não é tanto o gabinete do ódio que põe lá um dinheiro, nem é tanto... Não, é a porra do Elon Musk, é a porra do dono da Google. É a própria plataforma. Caralho, o Google que ganha dinheiro com fake news, por exemplo. Quer ver um exemplo? Nas eleições, Bolsonaro começou a falar no debate assim: quem foi? Quer ver o presidente que menos desmatou na história? Joga lá no Google. Joga no Google pra você ver que fui eu. Aí eu fiquei curioso. O presidente que menos desmatou? Bolsonaro disse: pô, não tá fazendo muito sentido. Joga no Google, anúncio patrocinado.
anúncio patrocinado, já é Bolsonaro, foi o presidente que menos desmatou. Mano, ou seja, quantos milhões o cara não botou ali, a campanha dele? Pra uma matéria... Obviamente era uma fake news, mas o Google topou e ganhou milhões. Então, eu acho que responsabilizar pelas fake news não é só ir na senhorinha que falou uma mentira e dividiu no prendê-la. Zap, né? Ela é a ponta do foda-se ela, entendeu? Ela, a cagada Ela toda... é o traficantezinho de esquina. Exatamente, você vai prender o avião, sabe? Você tem que prender a porra do helicóptero de cocaína que tá ali. O submarino que agora tá tendo. Tá Você sendo viu? submarino de cocaína? Aham. Submarino de cocaína, velho. Da Caralho, hora, né? Caralho, Se eu pensar, é da hora que os caras estão inventando. total. Puta, eu não sabia disso Submarino, não. irmão. Caralho, Tem um quanta mergulhador cocaína. traficante aí que os caras estão tentando achar quem ele é. Ah, é? É, um cara mergulhador traficante. E ele vai buscar lá no submarino? É. Louco, né? Louco pra caralho. Você tem um filho, uma filha. Duas filhas. Duas filhas. Qual que é a sensação de estar preparando duas pessoas, que são as pessoas que você mais ama, para um lugar que parece que caminha pro pior momento da história? Cara, eu sou apavorado por isso. É a minha maior angústia hoje. Você tinha essa consciência antes delas nascerem? Tinha, mas eu não tinha tanto, eu não pensava tanto nisso. A grande mudança para mim de ter filho é que você para de poder morrer, sabe? Porque Morrer não é mais uma opção, né? não me incomodava muito a ideia de morrer. Eu pensava assim, já vivi pra caralho, tive uma vida boa, feliz, sabe? Com 30 anos eu pensava assim, cara, eu vivi muita coisa. Se acabar bem. agora sai no positivo. No positivo, o saldo. Quando você tem filha, não pode brincar com isso não. Perde a graça morrer. Perde a graça pensar em morrer. Você não tem mais essa liberdade. Tipo, eu tenho que viver pelo menos até ali. Exatamente. Né? Virou isso, né? Virou isso. Quero ver elas adultas. Quero ser avô, sabe? Quero acompanhar tudo da vida delas, o máximo possível. E isso tem a ver também com o mundo, com o colapso climático. Antigamente eu pensava, se o mundo não tiver vivível, eu dou um tiro na cabeça, ou numa morte mais gostosa, né? Tem uma overdose de heroína. Sim. Sei lá. Tipo assim, na pior das hipóteses, foda-se. Foda-se, exatamente. E agora não, E na com pior das filha, hipóteses, não, fudeu. Não. Eu quero eu quero viver, como eu quero que o mundo seja vivível, como eu quero que o mundo seja bom para elas e que elas possam viver as coisas que eu vivi. Então, eu passei a ficar muito obcecado com isso, cara, com o colapso climático, sobretudo, e com a ideia de que o mundo... O que é louco, que as pessoas acham que elas não entendem às vezes, é que elas acham assim, mas se o mundo acabar também... A gente está muito acostumado à ideia daqueles filmes que a gente viu nos anos 80, Independence Day, Impacto Profundo. Sim. Aqueles filmes em que o mundo acaba por um meteoro. Um fator externo. Total. Esses filmes de desastre, que de repente, caiu. E você não tem muito o que fazer. Lá no Impacto Profundo, claro, o governo americano não consegue lançar uma bomba atômica em direção a um meteoro e salva o mundo. Mas se fosse no mundo real, isso não existe. O mundo acabou. Isso daí não seria o pior cenário, o mundo todo acabar de uma vez só. O cenário pior é que a realidade é que ele vai ir acabando. Ele acabou agora no Rio Grande do Sul. Porque enquanto ele Isso acaba, é o colapso climático. Enquanto ele acaba, ele provoca crises que vão aumentando a chance de acabar mais rápido o que sobrou. Exatamente. E aumenta a desigualdade. Aumenta a crise climática e os refugiados climáticos que estão tendo agora. Já são. O Sul hoje já tem 500 mil refugiados climáticos no Rio Grande do Sul. Pessoas que perderam as casas e são refugiados climáticos. As pessoas não estão dando esse nome, mas esse é o nome que elas têm. São pessoas que perderam as casas e estão refugiados. E isso já é o colapso climático. Isso já é o tal do fim do mundo. Que a gente perguntava, quando é que será que vai ser o fim do mundo? Já começou. Porque se você for pensar do ponto de vista do mundo inteiro acabar de uma vez, é do caralho. Claro. É do caralho. Eu gostaria de morrer no final do mundo se fosse assim. Todo mundo assim? Seria uma maneira incrível de morrer. Porque ia ser bonito, você ia dar a mão pra todo mundo e ia falar assim, ó. Toma aí, vamos ver legal, isso, né, galera? Manda esse meteoro aqui pro pai. Não dá pra acabar o mundo de uma vez. E essa que é a maior merda. Não dá. Tipo, não dá pra você dar um infarto no mundo. Vai ficando cada mundo. vez pior. Não dá pra você dar um infarto, é um câncer. É um câncer, exatamente. O colapso climático é um câncer, cara. E as condições vão se deteriorando e vão piorando. E o doido politicamente piora. Porque no momento em que você vê que os recursos começam a ficar finitos e os refugiados vão começar a querer atravessar a fronteira, o que acontece?
começa a subir muro e fronteira. As identidades nacionais, os nacionalismos começam a ficar mais acirrados. Daí pra você tá matando criança e família que É. tá tentando entrar, é daqui pra ali, tá ligado? Exatamente. O caso Porque aí que se instauram os governos fascistas, tá ligado? o fascismo cresce com o colapso climático. Olha que Uhum. loucura. Ele cresce com o aumento dos refugiados. Porque aí você aumenta o patriotismo, É. você aumenta o discurso populista. Exatamente, é o que a gente está vendo já. Esse crescimento da extrema-direita no mundo já é fruto de um colapso climático e da ideia de que é a Arca de Noé. Uhum, O mundo talvez acabe, a gente tem que separar aqui. Eu quero estar dentro dessa arca, uhum. sabe? Essa ideia de que com o mundo, com as condições piorando no futuro, eu tenho que Achar minha bolha salvadora. separar o meu. É, exatamente. É o que me apavora. Porra, do Last of Us, por exemplo. Eu gosto pra caralho da série, mas ela tem uma coisa muito agoniante, que é, eu via pensando, porra, será que eu tinha que ser igual aquele casal lá? Você viu? Vi. Aquele... O casal dos gays? É, os gays que tem que Linda separar história. tudo. Linda história. Mas eu só pensava assim, caralho, será que é isso? Porque, ao mesmo tempo, você quer sobreviver no mundo desses? Eu tenho dúvidas. Ou você quer viver a melhor vida que você tem até o momento que deu e acabou. Porque que mundo... tem toda uma galera que são sobrevivicionistas, não sei se o nome é esse, mas são... exatamente, mas são pessoas que hoje já se preocupam com toda forma de colapso, né? O fim do mundo seja como ele vier. Então, tem bunkers... Ah, tem tipo a galera que tá estocando água, É. estocando alimento que fica na latinha por 10 anos. Exatamente. É aquele cara, o do bigode, o fazer Parks and Recreations lá. O Sim, Swanson. exatamente ele, o Swanson. O Swanson, ele já estava pensando nisso. Aham. E por isso que ele se deu bem. Só que isso aí pra mim é um pesadelo, cara. Porque se o mundo acabar, você quer sobreviver sozinho com sua garrafa d'água debaixo de um bunker, entendeu? Sem internet. Sem internet. Mas o doido é que parece que a gente tá criando vários tipos de arapuca em volta da gente. Uhum. E dando autonomia para elas decidirem qual que vai acabar com a gente. Tá ligado? Uhum. Por exemplo, a questão do avanço da tecnologia sem pensar no sustentável. Sim. O lance da tecnologia, Inteligência artificial. da inteligência artificial e da total falta de conhecimento que a gente tem do que pode gerar, né? A evolução disso. Sim. Aí tem a questão climática que a gente está falando. São todas questões, e tem a desigualdade social, que todas as atitudes dos grandes governos caminham para aumentar essa desigualdade. Ou seja, a gente está criando arapucas, armadilhas, ratoeiras em volta da gente, e está dando, parece que, autonomia e vida própria para elas, para ver qual delas vai conseguir matar a gente primeiro. Uhum. E a gente não tem meio que nenhuma defesa para nenhuma delas, cara. Não tem. A gente não tá vacinado, né? Isso me preocupa pra caralho. Com criança, se eu não tivesse filho, eu acho que eu estaria mais de boa. Exato, porque com eu não criança- tenho essa responsabilidade, tá ligado? Eu tenho falado isso ultimamente, é um pouco pessimista, mas eu acho que a época de nascer já foi. Ah, não diga isso, cara. Que esse monte de gente tá grávida aí. E que tá... Porque tem um lado que é a vantagem de ter criança, e eu defendo criança, as pessoas têm, pelo seguinte, elas dão uma puta vontade de lutar. Entendeu? Minhas filhas me tornaram muito mais preocupado com o mundo, logo mais combativo, menos cínico. Uhum. Se eu não tivesse filho, eu seria um cínico, no sentido de foda-se. Gente, isso aí, o mundo vai continuar, a humanidade é que vai morrer, foda-se. Hoje em dia a humanidade é a minha filha. Então isso torna, eu acho que ter filho te dá um puta motivo pra lutar. Te impede de ser cínico. É porque talvez você fique mais empático com a humanidade. Porque agora a parte da humanidade que vai ficar é você. Exatamente. É isso, a humanidade é minha filha. A humanidade, no geral, não me comove tanto quanto a minha filha. Tipo assim, o mundo vai acabar. Foda-se, o mundo vai acabar pra mim. O mundo vai acabar. Não, o mundo vai acabar pras minhas filhas. Exatamente. Sabe? E eu acho que tem uma coisa das crianças, quem faz diferença mesmo, quem vai fazer, são essas pessoas. Porque os mais velhos têm esse cinismo. A verdade é essa. Um dos problemas da gente não estar fazendo bastante contra o colapso climático é que tem uma geração mais velha que está cagando muito. Os governantes do mundo, né, de Trump e a Biden também, a Lula também e a Bolsonaro, todos eles têm uma certa indiferença em relação ao clima. Não tem a emergência necessária, por que não vão estar aqui? Entende? Então eles acham... Vou me preocupar até os meus netos só.
ele acha que é uma coisa que vai acontecer daqui. O próprio Lula agora teve, o Rio Grande do Sul não falou em colapso climático, ficou fingindo que é uma tragédia, temos que lutar para... Cara, é uma tragédia anunciada, brother. Anunciada. Ele não falou em colapso climático, não falou em refugiado, por quê? Porque ele não acredita que seja. Ele não acredita que seja já o fim do mundo, começando. Então, porque se ele acreditar, o que acontece? Alarmista. Tem que agora, vai ter um impacto imediato. Tipo, agora, mano, tá bom, então o agro Isso. não é mais pop. É, exatamente. Muda o slogan. E parou de tirar petróleo do pré-sal, e parou de extrair, parou de coisas que seriam um colapso econômico, financeiro, se o Brasil fizesse sozinho. Então não defendo que faça, não, porque tem que ser mundial, não é o terceiro mundo que vai começar a fazer isso. Mas se ele dissesse isso, se ele acreditasse que o colapso climático já começou, isso obrigaria ele a ter decisões que ele não quer ter, o Lula ou o Biden. Não querem ter, não podem ter, então prefere acreditar que não, a mudança climática existe, mas é algo que vai durar muito tempo. Ainda temos, até 2040 a gente tem que diminuir pela metade, aí põe aquelas metas ultraconservadoras, que é uma coisa de quem não acredita de verdade na emergência climática. Parece que tá fazendo algo pela propaganda de mostrar que tá fazendo algo. Sim. E assim, não é a mesma postura de uma jovem, de uma Greta da vida, sabe? Que tá assim, parou, caralho. Meu, e aí você vê um velho de 70 anos criticando a Greta, tá ligado? Pois é. Uma pessoa que... Um velho que não sabe entrar na internet, sabe? E assim, um velho que às vezes critica o negacionismo da vacina, por exemplo. Porque tem isso. Tem gente que acha um absurdo o negacionismo contra a Covid, mas acha que a Greta está exagerando em relação ao clima. Assume outros negacionismos. O negacionismo climático é o pior de todos. Total. Né? Tipo, as pessoas não perceberem que isso aí é reflexo total e absoluto do descaso e de anos e anos e anos, tipo, cagando pro que tá acontecendo. Isso. E, cara, tem o Carl Sagan, né? Carl Sagan. Eu falava Sagan, mas descobri que é Sagan, só velho. Que eu adorava aquele série Cosmos dele quando era moleque. A gente já falou muito dele aqui em vários episódios. Eu sou foda, fãzão, né? cara. Porra, tinha VHS, né? Quando a gente trocar, botar assim. Era apaixonado pelo cara, foda. E, caralho, tem uma fala dele de 90. 1990. Tipo, 34 anos atrás ele já tava mandando a vera. E o cálculo que ele fez assim, os Estados Unidos investiu desde a Segunda Guerra Mundial, desde 45, 10 trilhões, atenção, não é milhões nem bilhões, é trilhões de reais em 40 anos em defesa de dólares. De dólares, perdão, falei de dólares, 10 de dólares, 50 trilhões de tipo, reais. O PIB de continentes. Continentes inteiros, é mais que o PIB dos Estados Unidos. E o que ele diz assim, isso daí seria mais do que, com esse dinheiro, daria para comprar tudo que existe nos Estados Unidos hoje. É a imagem que ele tem, 10 trilhões, foi o que os Estados Unidos gastou em defesa em 40 anos. Por quê? Contra o inimigo imaginário, que é o comunismo, com o inimigo que era a União Soviética, mas era um perigo real, a União Soviética invadiu os Estados Unidos, isso estava em discussão, sabe? Ou era uma grande fantasia? Não, era um medo que se tinha, talvez fundado, talvez não, mas agora a gente tem um medo que é fundado, comprovado cientificamente, que é o aquecimento global. O que precisa para gastar esses 10 trilhões, que seriam imagina os Estados Unidos 10 trilhões de dólares, agora, para lutar contra esse inimigo, que ao contrário da Guerra Fria, era um inimigo real, que existe e que pode de fato ser medido. E aí? Você não precisa supor as intenções dele, ele mostra bem claro quais são as intenções. Exatamente. A Guerra Fria, sabe, contra o clima, seria o bastante se esse tipo de dinheiro fosse envolvido. Mas como tá esquentando, não dá pra ter Guerra Fria, né? É Guerra quente. Nem a Guerra Fria a gente consegue fazer. Nem a guerra mais pode ser fria, cara. Que momento que você acha que a gente enveredou pro lado errado? Tipo, uma vez eu vi um artiguinho assim, um carrossel de Instagram, sabe? Falando que em algum momento a gente saía pra caçar junto, né? A gente saía pra caçar junto. 10 caras saía, sempre tinha um cara mais forte, né? Tinha um cara que era mais habilidoso, tinha um outro cara que tava lá só pra ficar gritando e cercando o mamute, mas ele não conseguia fazer porra nenhuma. Todo mundo colaborava, certo? 10 pessoas, matou o mamute. Legal. O que a gente faz? Vamos pegar esse mamute e levar todo mundo lá pra casa, dividir pra todo mundo e todo mundo come mamute.
Um belo dia, um cara deu sorte e conseguiu matar um mamute sozinho antes dos outros 9 chegar. Ele olhou pros 9 e falou, não, esse aqui é meu. Eu matei sozinho. Ah, mas não tem mais outro mamute. Bom, eu matei esse aqui sozinho, então ele é meu. Se vocês quiserem, vocês vão ter que me dar a melhor casa que tem agora na nossa vila. Porque o mamute é meu. O mamute vale muito mais do que a casa, tô pedindo sua casa. E aí a galera falou, beleza. E a partir daquele momento você criou condições para existir o primeiro bilionário. Saca? Sim. Tipo, no momento que você aceitou o acúmulo. Sim. Teve um momento que o acúmulo foi aceito como... Foi bem visto. Tipo assim, em vez de você falar um absurdo esse cara matar um mamute e agora tá querendo ficar só pra ele, em vez de você pensar isso, você falou, quer saber? Eu vou matar um mamute pra mim também. Tá ligado? Pois é, cara, eu tô aqui me perguntando quando é que isso começou, se tem a ver com... Se era isso na época da caça ou se não é muito posterior. Depois da agricultura. Porque tem gente que define, né, o Sapiens fala disso, né? Ele acha que a agricultura foi o grande mal da humanidade. Foi quando começou a cagar, a agricultura veio junto com a posse, veio junto com o casamento como monogâmico, careta, assim. Veio junto com a ansiedade, porque você plantar fazia você torcer pela chuva agora, então você ficou ansioso. Verdade. Era uma vida mais projetada, né, no futuro e mais... Né? Enfim, mas tem um outro cara que eu gosto mais, que é o Graeber, que quebra com isso. Ele é um livro muito bom, Despertar de Tudo, em que é basicamente uma resposta ao Sapiens. Ele fala, não. Tinham várias sociedades... Despertar de Tudo? É recente? Caralho, É uma resposta ao Sapiens? Vou gostar, hein? Cara, é bom Sapiens eu li 2 vezes. Porra! Eu li tudo do Yuval. Que maneiro, ele é foda, né? Ele é foda. Muito. Tipo, ele dá uma viajada em alguns momentos que aí, tipo assim, eu falo, peraí também, então, brother. Peraí. Me quebrou porque o Graeber destrói ele. Destrói argumento por argumento, assim. Caralho. Uma das coisas que o Graeber fala porque eu penso que o Sapiens mudou muita coisa da minha vida, minha maneira de enxergar a perspectiva da humanidade. Foi um livro que mudou a minha vida. Eu li ele no ano do lançamento, ali, quando o Barack Obama indicou, eu fui lá e li. E mudou a minha vida esse livro. E agora eu tô muito curioso, porque você é um cara que eu compartilho e compactuo com muitas opiniões. Você me falar que isso é uma resposta contundente ao Sapiens me faz querer comprar esse livro hoje, tá ligado? Cara, eu acho que vale. Eu recomendo pra caralho esse livro. Aliás, tudo desse cara. Esse cara é um antropólogo foda, assim. Deve ter no aeroporto pra vender esse livro. Não. Não? Não. Preciso arrumar ele hoje. Vou viajar, quero ler ele essa semana. Ele não tem no aeroporto, porque ele eu fico bolado com os varejo de aeroporto. Em geral são meio ruins, não sei porquê, né? Não tem muita coisa. Mas aqui você vai encontrar perto, ali na Megafauna. Vou achar hoje. É um calhamaço, Despertar de muito Tudo. bom. Fala sobre. Ele se uniu com um arqueólogo. Porque o que ele diz as últimas descobertas da arqueologia foram muito transformadoras pro campo da antropologia também. E aí o Graeber se uniu com esse cara, que é um puta arqueólogo, que eu esqueci o nome, para escrever o Despertar de Tudo. Escrever uma nova história, não da humanidade, mas que é bonito assim, as novas histórias da humanidade. Porque o que acontece, que ele diz que o Sapiens faz ele cria, como sempre se criou, uma linha do tempo da humanidade. Então ele diz que a humanidade era boa, era pura e feliz, e a agricultura a estragou. Isso é uma história linear, como se a humanidade tivesse uma história só, e que como não se tem a humanidade nada... fosse um bairro, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com a história dos Yanomamis. Para quem não. Inclusive tinham agricultura. A ideia de que os caçadores-coletores, os indígenas eram caçadores-coletores que não conheciam a agricultura, ele diz que é super equivocado do ponto de vista, inclusive arqueológico. Nossos indígenas, por exemplo, todos da América Latina, eles plantavam. A mandioca, ela é uma tecnologia indígena, não é uma coisa que estava ali, os indígenas pegavam, caçavam e coletavam. Não. Eles aprenderam a cultivar aquilo. Cultivavam, só que não cultivavam de forma monocultura. Então o que ele diz o Sapiens, por exemplo, confunde a agricultura com monocultura. Talvez o que ele esteja criticando que é a agricultura, não. Talvez ele esteja falando de monocultura. Que isso sim soja, você não vai encontrar. Exatamente. Aquele deserto de soja. E aí várias coisas ele pega, que o Sapiens é também hiper eurocêntrico. Ele está contando a história da Europa em um lugar. E como é que da Europa e da África, lá. Né? Mas é radicalmente diferente. Tinham várias sociedades agrícolas no mundo todo que não eram hierarquizadas, por exemplo, não eram patriarcais, entende? Não eram, e ele ignora e não conta essa história.
que é revolucionária e que é do caralho. Ele fala umas coisas, por exemplo, o iluminismo europeu é fruto do que eles deveriam ser chamados de revolução indígena, porque as monarquias não foram derrubadas pelos pensadores, por Voltaire, Montesquieu, não. Esses caras, os iluministas do século XVIII, que deram na Revolução Francesa, eles eram geniais porque eles entraram em contato com indígenas apagados. No século XVI era moda levar pensadores indígenas, porque o que ele diz é, tinha um trilhão de pensadores indígenas que foram apagados na história. No século XVI era comum levar caciques para falar na França. Tem um que falou no Sorbonne, falou para o Montaigne, e Montaigne falou assim, é surreal, porque ele falava assim, eu não entendo a cultura de vocês, por que vocês louvam uma pessoa que não é nem a mais forte, nem a mais inteligente, chamam ela de rei, e acham que ela é Deus, é uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça. O cara foi e falava isso, os indígenas. Então, o contato com... Tipo assim, não concordo, não entendo vocês, porque aqui é assim. Isso foi revolucionário, isso está narrado pelo Montaigne, não só, pelo Rousseau, pelo Diderot, eles narraram isso, só que a história apagou. Então, o que ele diz é, o iluminismo e depois a Revolução Francesa foram, na verdade, frutos do contato com as filosofias indígenas. Foram os indígenas que libertaram essa nova a Europa perspectiva, né? da monarquia e não o contrário. Essa nova perspectiva, para mim, é revolucionária do Sapiens. Então, foi muito revolucionário ler o Sapiens e entender como a gente conta, até hoje, mesmo no Sapiens, uma história da humanidade como isso, como se fosse uma linha do tempo, que é a história da Europa. Não, como se fosse um bairro. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. E que o Graeber dá uma rasteira assim nisso. Depois eu fiquei com vergonha de ter gostado tanto do Sapiens, embora eu continuo respeitando. O despertar de tudo. É muito bonito. Como é que as coisas começaram, né? E quando? Essa dúvida de quando é que começou a agricultura e onde, por quê? E é bonito que ele diz assim, a gente não precisa estar... A gente aprendeu que as coisas são... Tem um determinismo no Sapiens. Tem um determinismo que diz assim... Tem. A agricultura levou a isso e você quer abrir mão da agricultura? Não, eu também não. Então deixa. Porque ele fala assim, né? Você vai entender que todas as mazelas da sociedade estavam pautadas em coisas que aconteceram 10 mil anos atrás. Exatamente. O Sapiens é isso. Exatamente. E o que e ele aí, diz com base nisso, ele faz uma predição do que vai acontecer no Homo Deus. Exatamente. E o Homo Deus foi o que me deu preguiça do Yuval. Porque assim, fala, mano, você tá acreditando tanto na sua pira que você tá, tipo, fazendo um exercício criativo. Basicamente é um exercício criativo, só que você tá falando isso de forma científica. Né? O Homo Deus é um exercício criativo, igual essas coisas da Discovery Channel. Como seria o planeta daqui a 10 mil anos se a humanidade sumisse? Mano, é um exercício criativo, você não consegue prever absolutamente nada daquilo. E o Yuval tem muito disso. Embora seja um professor, uma pessoa estudiosa, tem muito achismo, tem pouca ciência. E por isso que o cara se uniu a um arqueólogo. Ele diz, se você quiser contar uma história dos primórdios da humanidade, você tem que ter arqueologia. E o Yuval tem muito pouca. Ele tem muita filosofia, né? Muita filosofia, tem muita especulação. E tem pouca ciência, sabe? Então acho que o Graeber traz pro debate uma maneira que continua sendo pop, porque o livro é pop, não é um livro cabeçudo, chato, não. É pop pra caralho. São descobertas. Então ele pega, por exemplo, olha aqui, essa civilização aqui de 20 mil anos atrás, que descobriram recentemente uma ossada de um anão, uma pessoa com um nanismo, que viveu até a idade adulta. O que isso significa? Que ele vivia em sociedade. Vivia em sociedade, a sociedade cuidava dele, porque ele precisou ser sozinho, muito cuidado. Ele não ia conseguir. Ele não foi assassinado, não foi como acreditava. Foi o mesmo papo do fêmur cauterizado, o fêmur calcificado que eles encontraram numa ossada. Ah, é? É, se encontraram um cadáver. Seja, ele foi cuidado. Um fêmur é uma fratura que ia impedir você de continuar vivo por uma semana já. Exatamente. Ou seja, você tinha um cuidado. Ou seja, você tinha uma sociedade. Ou seja, você tinha isso daí Então, ele pega um monte de exemplos que fogem à linha do tempo criada pelo Harari, sabe? E refuta ele nesse sentido. E que eu achei muito revolucionário. Uma coisa, por exemplo, sobre os nossos indígenas. Quando você lê tudo como uma linha do tempo, o que você pensa? Os nossos indígenas, quando eu digo nossos brasileiros, os ameríndios, eles estavam atrás na linha do tempo. Por exemplo... Eles ainda eram caçadores-coletores. Eles não tinham descoberto ainda a agricultura. Quando você pensa nisso, você fala assim, por exemplo, os astecas são muito superiores, você tem quase uma coisa... É super racista, você vai dizer. Eles estão à frente do tempo dos nossos indígenas. Porque se baseia única e exclusivamente em matemática e tecnologia, né? E sabe o que é o mais louco? Eles conheciam essa tecnologia.
E não Isso daí queriam entra usar. o Graeber, entra o Eduardo Vieira de Castro também vai dizer isso, que é o seguinte, os nossos indígenas, já está mais do que provado, eles tinham contato com os astecas, por exemplo. Você vai ver utensílios astecas que eles iam até lá, pegavam, voltavam, trocavam. Então, isso, os Yanomamis tinham relação comercial com os astecas e com os incas. Eles iam, trocavam, Já pegavam era um e tal. país, né? Tem prova Já para era isso. uma nação. Ou seja, eles conheciam aquilo que a gente considera avançado, E preferiram o outro. preferiram, ou seja, eles eram hippies, eram anarquistas. É a mesma Nossos coisa que você indígenas olhar eram um cara indo de... proto-anarquistas. É a mesma coisa que você vê um cara indo de bicicleta pro trabalho e falar que esse cara tá desevoluído porque o outro tá indo de carro. Exatamente. É isso Então, que a eu gente conheço faz. o carro. É Eu isso que a conheço gente o carro. faz com os tupinambás e com, Né? todos os nossos povos indígenas, que até hoje você vai ver gente falando isso. Porque nossos indígenas eles eram apenas caçadores-coletores, não tinham uma civilização. Não, eles conheciam a civilização. E existiam cidades, né? Exatamente. Mas eles preferiam, às vezes, viver sem hierarquia. Logo sem agricultura, no sentido sem monocultura. Eles Sem a propriedade optaram privada. por viver sem propriedade privada. Nossos indígenas eram e são anarquistas. Eles olhavam para os astecas e desprezavam aquela forma autoritária de organização, de violência. Falavam assim, a gente não quer aquilo, a gente prefere a nossa forma de Nós não organização. queremos fazer uma pirâmide enorme pra depois todo mundo ficar se perguntando como a gente fez. Exatamente. A E gente quer acharem viver que em... são os alienígenas. Vão fazer uma pirâmide, depois vão dizer que é alienígena. Não vão fazer, não. Vou ficar aqui de boa, aqui cuidando dos bagulho aqui, Exatamente. convivendo com as onças e tá tudo de boa. Exatamente. Mas existe na tua cabeça uma esperança? Tipo, tu acha que dá pra reverter alguma coisa? Tipo, friamente dizendo assim, esquece seu lado pai, esquece seu lado esperançoso, saca? Se fosse pra você apostar tua alma, se você acreditasse que você tem uma, você acha que vai haver algum ponto de virada, cara? Tipo, vai haver a era de Aquários, Não, tá ligado? Vai Não. haver o despertar coletivo? não. Vai haver, tipo, um evento catársico, tipo, catártico ou catársico? Um evento que Jesus vai voltar e vai mudar todo mundo? Não. Um ET vai chegar e todo mundo vai se unir? Não. O que tu acha? Não, eu acho que os tempos vão ser muito duros mesmo e eu não sei muito qual é a saída para isso, não. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, vai se adaptando e a merda é essa, o colapso climático gera um colapso político, então eu fico muito, muito preocupado. Agora, tem uma galera nova que eu confio muito, sabe, assim, que eu acho muito boa. Eu acho que eu preferia botar 1000 vezes na mão das pessoas, assim, a política na mão dessa juventude, que eu acho que tem muito mais noção do que tá para acontecer, do que nos velhos que nos governam hoje, né? Então, velho, tipo assim, a eleição de um país de 220 milhões de pessoas, que somos nós, não é possível, cara, que os dois melhores sejam esses dois velhos que tava lá, tá ligado? E nos Estados Unidos agora a mesma coisa, você viu? É Biden Então- e Trump, que loucura isso. Mano, e a galera de 40 anos? Não tem, cara. Quer dizer, tem, mas não consegue chegar lá. Então- Acho que a nossa geração tem uma desilusão com política gigante, né? Você conhece algum amigo que virou vereador, Não. Eu tenho muito poucos, Não mas tenho nenhum. Né, não tem. E os que eu tenho, os Se eu que precisar de foram alguma tentar- coisa, não tenho nenhum brother pra falar assim, ó, mano, você tá aí na câmara, faz isso aqui pra mim. Não tem ninguém. Então, cara, e os caras que foram, por exemplo, o Henrique Vieira, que é um cara que eu adoro, amigo, mora perto e tal, eu falar comigo, cara, vou ser deputado federal. Eu falei assim, tá maluco, sabe? No sentido assim, é do caralho pro país, mas pra sua vida, ficar lá discutindo com o Nicolas Ferreira, tentando, sabe? Em Brasília, é inóspito, a política é muito inóspita mesmo, ela não eu acho é... que pra você entrar na política, ou você tem que ser muito altruísta ou muito egoísta. Pois é. Tem esse lado que é foda, que assim, os melhores políticos que eu conheço, os bons, digo, os honestos, são muito vaidosos. Porque ou você tá na política pra roubar, ou pra ganhar like, Uhum, ou pra ser amado. uhum. Então os bons políticos são vaidosos pra caralho, Sim. os honestos. Então não tem outra saída. E aí entra o populismo, né? O populismo, a carência, a vontade de lacrar, a vontade de... que eu acho uma cagada Eu também. acho que tinha que ser uma parada assim, né? Quem quer ser prefeito dessa porra? 3 levantou a mão. Vocês 3 quer? Então vocês já não pode. Quem quer o poder não pode ter. Cara, mas você tá falando um negócio... que Tá ligado? Você quer poder? Quero. Então não é já com você. Cara, Tchau. sabe que um dos livros mais, assim, que me fuderam a cabeça, que eu mais gostei na vida, era um livro chamado Contra as Eleições,
que é um livro de um cara que defende, ele ataca a democracia eleitoral em prol de uma democracia aleatória. E parece a coisa mais louca do mundo, mas era assim que funcionava na Grécia, por exemplo. Você não votava nos deputados, era tipo mesário. Tinha um sorteio e falava assim, Patrick, esse ano é você que vai ser vereador lá. E você tinha que largar tudo para ir lá. E tinha um Você torneio. vai se inteirar agora e vai lá. Vai lá. Ah, mas eu não sei. Torneio, porque a aleatoriedade é a forma mais representativa de democracia. Imagina se o Congresso fosse aleatório, com certeza ele era mais diverso, para começar. Tinha mais preto, tinha mais mulher, tinha mais pobre, tinha mais tudo. E ele era mais honesto, porque eu acho que a média dos seres humanos é melhor do que a média do Congresso. Concorda? Ah, concordo, porque existe... A vontade do poder já faz isso ser uma... A triagem. A triagem já ela fica é muito ruim violenta. Exatamente. Ela é muito violenta e ela vai... A peneira, sabe? A peneira da política é muito ruim. Então, a aleatoriedade, ela faz com que você tenha uma representatividade e também uma qualidade mesmo quase das que pessoas. sem querer, né? Cara, é total. E era assim na Grécia Antiga, era assim em Florença. Todas as democracias, até quando? Estados Unidos. Foram os Estados Unidos e os pais fundadores da democracia americana que inventaram a democracia eleitoral. Por quê? Era para ser aleatória. Mas eles falaram assim, aleatória, vai ter um monte de gente pobre. Aleatória a gente não sabe. Eles falaram isso, eles escreveram isso. A democracia aleatória é um problema, pois o povo pode chegar ao poder. Então eles fizeram uma democracia eleitoral. O povo pode chegar ao poder. Olha o problema, qual que é o problema? O problema dele era esse. O povo no poder. Isso foi escrito e redigido. Então a democracia eleitoral ela surge para privilegiar, eles falam isso, the wise and the best, os mais sábios, os melhores, que na verdade eram os mais ricos. Inclusive eles botaram, tem na democracia americana, no início, a obrigatoriedade de ser um grande proprietário de terras. Você tinha que ser um latifundiário. Porque o objetivo da democracia americana era excluir o poder do processo. E é o modelo da nossa democracia. Excluir o pobre. Exclui né? o pobre. Enquanto a democracia aleatória, ela abraça, assim, em qualquer momento pode chegar um pobre no poder. E só para ser justo com ela, fazer, mas aí então vai chegar na presidência uma pessoa completamente aleatória que nunca ajudou nada da rua, vai já... Não, porque na democracia aleatória a entrada é aleatória, mas entre eles, vocês se votam, entendeu? E escolhem quem é. Então você vai ter 500 deputados do país todo, mas para o cargo executivo, eles escolhem, ou inclusive tem semi-aleatórias, que é os cargos executivos o povo vota, porque realmente é uma responsabilidade gigante e tal. E a aleatoriedade seria muito perigosa para chegar a uma cargo pessoa executivo, só, chegar a um fascista Você maluco. dá poder para um malucão, do nada. Então o povo escolheria e pro legislativo seria aleatório. E a gente fala, mas que loucura, vai tirar no dado? Cara, os processos aleatórios da nossa sociedade, eles são melhores. Tem alguns. Mesário mesmo. Já ouviu falar em corrupção para mesário? Não. Não tem, que eu saiba. Eu nunca ouvi falar. Mesário, por quê? É aleatório. Você vai ver quem é mesário. Eu fui lá na minha sessão eleitoral. É uma professora que eu tinha na eu fui mesário. Maravilhosa. São pessoas, seres humanos que não têm o menor interesse em roubar. Então, a aleatoriedade, para mim, seria a grande solução para a política. Quando que vai ser adotado isso? Jamais. Imagina. Jamais. Mas nem que matar todo mundo que tá lá hoje e começar de novo, vai voltar a ser do jeito que é. Não vai. As pessoas, elas são viciadas nessa ideia de que você tem que votar pra... Vai falar mal de voto hoje em dia. Não, e você vota pra si, né? Todo mundo vota pra si, todo mundo governa pra si. Sim. E, infelizmente tem que ser assim do jeito que tá, porque é o sistema. Tipo assim, ó, eu sou negro, eu vou pensar no negro primeiro, porque ninguém tá pensando no negro. Sim. Eu sou mulher, eu vou ter que pensar... Porque não dá mais pra você pensar no todo. É tão individualista que cada um que chega lá tem que cuidar do seu. Tá ligado? Tem que cuidar da sua bandeira, tem que cuidar dos seus iguais. As bancadas e... Isso aumenta a divisão. Muito. Eu acho, muito difícil sair do buraco assim. Cara, a gente conversou pra caralho, não resolveu porra nenhuma, mas pelo menos faz as pessoas pensarem um pouco. Tem um presente pra você, mano. Porra, mentira. Eu sei que você gosta de café. Caralho, eu sou viciado. Esse é o Chevas Power Coffee, que cara. Maravilha. O café oficial do Chevetalks. Que negócio bonito, cara. Legal essa embalagem, né? Porra, lindo demais. É um café com uma torra Olha bem isso. massa, um cafezinho de Minas. Olha isso, um puta café. Erivelton Orlando, Sítio Minas Gold. Foda. É um café vermelho. Bom pra caralho. Que delícia, cara. A galera já tá me mandando foto assistindo o Chevetalks e tomando Chevas Power Coffee. Se você quer também, tá assistindo aí em casa, tem um QR Code que tá aparecendo aí, ou então tem o link na descrição. Se você botar Chevas 13,
Você vai ter 13% de desconto, aí já compra logo o pacotão de 1 quilo, sai mais barato. Enche a sua cara de café e assiste o nosso podcast. Bicho Café, muito obrigado. E se você quer apoiar esse podcast, uma forma é você comprar um cafezinho, que aí você vai estar colaborando com o patrocinador e automaticamente com esse projeto aqui. Muito obrigado. E você também, meu amigo, muito obrigado por ter colado aqui. Pô, cara, obrigado a você. Foi um prazer Maravilha. trocar ideia contigo. Eu já encontrei você uma vez no aeroporto. Ah, sim. E eu fiquei feliz que foi você que me chamou. Foi. Eu tava de costa indo pra um lado e você falou, ô! Aí eu olhei e você falou, e aí, cara? E foi a primeira vez que a gente se falou. Foi a primeira vez que a gente se falou. Eu falei, cara, que legal, o Gregório me parou pra trocar uma ideia, porque é o que eu faria se eu tivesse te vendo passando por algum lado lá. E nunca conseguimos conversar muito. E é um cara que eu tenho respeito, desculpa, mas eu te respeito. Ah, que isso, cara. Desculpa, a Não gente pode. mal de respeito até agora, mas eu te respeito. E admiro muito tu como artista, cara. Valeu, acho que você é um cara muito massa. Pô, é um cara que eu sou queria... louco pra chegar no Minhoca, porque então, eu só ouço falar bem, acho foda o que você faz, cara. Tu é um cara que eu queria ter mais próximo. Eu acho que tem lugares que a gente podia fazer coisas legais juntos, sabe? Só da gente colar junto, acho que Tua a gente revista também, eu tô devendo. Minhocazine. Minhocazine, achei foda, lindo. Vamos pensar em coisas junto, cara. Bora. Eu sei que você tem pouca coisa pra fazer. Cara, é foda com criança. Todo momentinho livre que eu tenho, eu vou correndo pra elas, que eu amo, mas... Cara, não, você tá certo. Quem tem filho tem desculpa pra tudo. Isso é uma coisa boa É um também. grande álibi. É, uma coisa ótima. Mas muito obrigado, Mas viu, é cara? gigante, cara. Volte quando Obrigado quiser, a eu te você. espero aí no Minhoca. É nóis, voltarei. Turma, mais um Chevetalks. Deixa o comentário, deixa o like e se inscreve nessa porra, tá bom? Muito obrigado, até o próximo.